Eu já li muito, já fiz muito curso, já fiz muita terapia, mas Bárbara, eu sei que eu preciso mudar, só que eu não consigo. Por que será que eu já sei tanto, mas não consigo colocar na prática? O que será que está travando o meu desenvolvimento e as mudanças que eu quero ver na minha vida? Gente, como é que a gente foi educado a agir? A gente foi educado a entender as coisas na cabeça, né? Então eu vejo um texto, um livro, uma palestra e falo, faz sentido, realmente, né? Esse texto falando que eu sou merecedor, essa palestra me motivando, eu concordo com aquilo ali, eu sou mesmo merecedor, eu sou, né, um criador da minha realidade, enfim, eu entendo todos esses processos. Mas eu acho que por entender, ok, já fiz. Por entender, eu já fiz. Você acha isso se você não está conseguindo mudar alguma coisa na sua vida, como um hábito negativo, né? Você acha que entendeu na cabeça, então já mudei. Então, não, gente. Qual que é aquele hábito negativo que você tem, seja de atacar a geladeira, seja de ver foto do seu ex-namorado? Onde que tá esse hábito? Ele não tá na sua cabeça mais. Ele começou na sua cabeça através de uma crença, né? O vídeo das obsessões fala muito disso. Então começou através de uma crença e essa crença ficou pedindo ação, pedindo reconhecimento. Então, eu tinha uma crença de que, enfim, uma crença que me causava ansiedade. Eu tinha uma crença de que, eu tinha que ser alguém pro mundo, eu não sou alguém suficiente. Eu tenho que ficar provando o meu valor, eu tenho que fazer muitas coisas para me provar o valor, né, para as pessoas. Então essa crença de que eu não sou ninguém ficou puxando, né, uma sensação, ficou puxando uma necessidade de ter que me provar e ter que fazer e causando essa ansiedade, alimentando essa ansiedade. Então veja, são duas coisas distintas. Uma é o reconhecimento, né? Quando você reconhece uma coisa, seja falsa ou verdadeira, se você deu reconhecimento, ela já existe em você, no seu padrão mental, como uma crença. Então, reconheci, sou uma pessoa que não vale muita coisa, né? Uma pessoa mais bonita, mais rica, mais sei lá o que, vale muito mais do que eu não valho muito não. Então, eu fiz reconhecimento desse fato, certo? Reconheci. O reconhecimento é aqui, ó, é no mental, é na cabeça. Reconheci. E aí, ao longo dos anos, ao longo do tempo, várias situações que eu percebia uma pessoa mais rica, uma pessoa mais bonita, aquela coisa da comparação, né? Eu ia percebendo, eu ia fazendo esse reconhecimento ficar mais forte. Então tem uma pessoa rica ali, eu valho menos. Tem uma pessoa muito bonita ali, eu valho menos. Tem uma pessoa bem sucedida na vida amorosa e eu sou um fracasso, eu valho menos. Então eu fui reforçando esse reconhecimento de que eu não mereço, eu não valho. Quando eu reforcei muito, se tornou uma crença. E quando eu reforcei mais ainda, se tornou uma convicção. Por quê? O que é a convicção? É aquela crença que já é um pensamento repetitivo que eu, por escolha minha, reforcei. Pode ter sido uma escolha inconsciente, porque eu não sabia, né? Eu achava mesmo que eu não era merecedor. Eu não sabia que eu sou merecedor tanto quanto os outros, né? Que é só ponto de vista, eu não sabia. Então eu fiz uma escolha ruim pra mim. Mas não importa, eu fiz uma escolha. A escolha de dar reconhecimento para uma coisa negativa. Gente, tem tanta gente que tem, às vezes, uma deficiência física, às vezes uma doença, ou às vezes a família toda da pessoa morre em um acidente e a pessoa dá reconhecimento pra eu sou vitorioso. Você conhece alguém assim? Alguém que não tem tantos recursos, enfim, por alguma situação da natureza ou biológica, seja o que for, mas a pessoa dá reconhecimento para o valor dela, então é sempre escolha. Você já sabe, né? Que não existe circunstância, que é escolha. Então tudo bem, então a gente pode continuar o vídeo. E aí a pessoa dá muito reconhecimento para aquilo, se torna uma crença mental. E quando ela começa a vestir no corpo, na carne e nas sensações essa crença mental, se torna uma convicção. Então a pessoa é convicta. E uma pessoa convicta é uma pessoa que tem muita fé.
Mas ela tem fé em quê? A gente atribui a fé ao plano espiritual, né? Eu tenho fé num santo, eu tenho fé numa entidade, eu tenho fé no meu anjo da guarda. Mas fé é em qualquer coisa. É aquela convicção, é aquilo que você tem certeza. Eu, por exemplo, sou convicta de que eu sou muito boa professora. E aí algumas pessoas falam assim, nossa, Bárbara, você é meio metida, meio convencida. Eu falo, não, é a realidade, eu sou mesmo. Eu não tô sendo metida, eu tô vendo que eu sou. Eu me sinto assim, e é assim que eu sou, então eu sou convicta. Então, por exemplo, se alguém me chamar pra dar uma palestra, pra fazer uma apresentação, é claro, gente, que eu sei que tem professores muito melhores que eu. Não sou a melhor do mundo. Por que eu não sou a melhor do mundo? Porque eu não me comparo com outros. Eu sou muito boa no que eu faço, ponto. É pra mim, eu sei que eu sou. Eu não tô me comparando. Isso é convicção, isso é fé. Então, se alguém me chama pra dar uma palestra, pra fazer abertura de cerimônia, alguma coisa assim, ou pra dar um curso, né, numa empresa, eu vou confiante, eu vou convicta, entende? Eu tenho essa convicção. Mas durante muitos anos também eu tive convicção em coisas muito negativas, sabe? Como eu falei em alguns vídeos, né? Eu tinha convicção de que eu era uma pessoa feia. Então não era bonita, eu era feia. Então quando você tem a convicção, você veste no corpo. E o seu corpo reage. Então olha só, né? Eu sempre me senti boa professora, desde que eu tinha 5 anos de idade que eu brincava de escolinha. Então a minha postura, com essa convicção, que é uma coisa boa, uma convicção no bem, né, num talento meu, sempre que eu vou dar aula, sempre que eu vou falar em público, eu tenho a postura de uma pessoa confiante. Mas há muitos anos atrás, uns 10 anos atrás, 11, eu tinha a convicção que eu era uma pessoa muito feia, entende? Então quando você tem a convicção e a convicção está no corpo, faz com que você tenha uma postura insegura. O que acontece? Muitas pessoas leem livro, veem vídeo, como ser mais confiante, né? Como ser mais seguro. E as pessoas acham que é você pôr uma postura. A postura vai ajudar um pouquinho, porque o externo também alimenta o interno. Então, se você tem uma postura mais confiante, né, no corpo físico, né, no externo, você pode começar a se sentir um pouco melhor. Mas não adianta nada, na verdade, se você ainda alimenta a crença de que você é feio. E aí você tá em público com outras pessoas, você vai ficar querendo esconder sua aparência. Então você vai ficar, né? Tem pessoa que sempre tem um objeto na mão pra ficar mexendo, uma chave, uma coisa, que fica olhando pro lado, fica olhando pra baixo, né? E às vezes a pessoa tá muito insegura, ela tenta forçar. Eu fazia isso, eu tinha muita insegurança com a minha aparência, então eu tentava forçar na postura. Então muita gente falava que eu era arrogante. Eu tava morrendo de medo de estar ali, de vergonha, por causa da minha aparência, por causa dessa convicção que eu tinha de que eu era feia, que eu não era bonita. Então, mas eu ficava assim, sabe? E tem quantas pessoas você conhece? Talvez você haja assim em algumas áreas da vida. Se você tem a convicção de que os seus colegas de trabalho ou seu chefe estão sempre te criticando, estão sempre te avaliando, né? Você vai ter uma postura mais insegura no trabalho. Mas como você não quer mostrar que é uma pessoa insegura, o que você faz? Você faz a postura por fora. E aí você fica assim, mas por dentro você está sentindo um lixinho. É por isso que a maioria das pessoas arrogantes, né? Bem arrogantezinhas assim, elas são muito inseguras por dentro. Elas estão tentando compensar a insegurança interior com a postura arrogante exterior, sabe? Mas isso não adianta nada. Então, isso mostra que você não conseguiu mudar ainda a sua convicção. Por que eu tô falando disso? Porque, a gente sabe as coisas na cabeça, né? Mas o que a gente sabe na cabeça? A gente sabe muita coisa na cabeça e a gente não usa aquilo pra nada. Eu sei a fórmula de Bhaskara. Eu não vou usar a fórmula de Bhaskara nunca mais na minha vida pra nada. Muito provavelmente eu não vou usar, né? Então, a gente sabe 500 milhões de coisas, informação a gente tem. A gente abre livro de autoajuda, a gente fala, nossa, quanta informação maravilhosa. Às vezes você vai num seminário, uma coisa, se sente motivado, que coisa maravilhosa. Mas aquilo é só uma informação. Aquilo passou na sua tela mental, você achou legal, você se entusiasmou, mas você não pegou como crença. Aquilo tá passando, olha, assisti um vídeo da Bárbara que me motivou, falou que eu sou capaz,
né? Me fez sentir tão bem e tá passando. Você não pegou como crença. Você não pegou. Aquela informação de eu sou merecedor, eu crio a minha realidade, eu sou uma pessoa livre, aquilo tá passando ali. E você achou legalzinho, você deu um curtir, entendeu? É igual uma página do Face, né? Tá passando na linha do tempo, você deu curtir, achou legal, mas vai sumindo, né? E por que some? Por que você não incorpora aquele conhecimento e age como ele, que é simplesmente a prática? Por que você fica na teoria e não aplica, né? Porque aquela informação, aquele conhecimento tá passando, mas você tem 10 anos, 20 anos, 30 anos de alimentar crenças contrárias. Então, você assistiu um vídeo, né, falando que você é merecedor, enfim, te estimulando a desenvolver sua prosperidade, a desenvolver sua coragem para viver e sua individualidade. Vários vídeos assim tem aqui no canal. Você assistiu vídeos de outras pessoas, outros professores, gostou muito, sentiu uma conexão, mas você tá alimentando uma crença que já se tornou uma convicção, que é a crença e a convicção do eu não sou bom o suficiente. Então como é que você vai fazer? Você tem que fazer uma substituição. E você acha que você é da noite pro dia? Você acha mesmo que você é da noite pro dia? São raros os casos, gente. Porque insights, né? Breakthroughs, a gente tem o tempo todo. Nossa, vi esse vídeo, me despertou. Vi tal coisa, me despertou. Mas despertou, né? É como se você tivesse amanhecido, mas você tem um dia inteiro para viver. Você acha que você vai despertar de manhã e vai, despertei, e vai ficar olhando pro sol nascente? Não, o que você vai fazer? Você tem que viver o dia. Aí é a parte prática. Então, muitas pessoas falam do despertar, o despertar espiritual, né? E o que nada mais é do que o despertar espiritual? É aquela serenidade, aquela tranquilidade de saber que tá tudo certo. É aquela riqueza interior, sabe? E aí você não tem problema, você não se preocupa, né? Tem um vídeo no canal que é muito legal, que fala sobre sair da zona dos problemas. Eu revi ele ontem, achei muito, muito legal. Tem um conto, né? Tem uma história de um guru e uma coisa que acontece com ele. E a gente tira vários conselhos para nossa vida dali. Assistam, porque é muito bacana e complementa esse vídeo, né? É como viver sem problemas, né? É o que todo mundo quer. Mas a gente é treinado, gente, para dar atenção para a crença negativa. Por exemplo, 1000 pessoas fazem elogios para você. Nossa, você é maravilhoso, o seu trabalho é muito legal, então você tá bonito, enfim, fazem vários elogios. Mas se chega uma pessoa e faz uma crítica, você vai ficar com aquela crítica na cabeça. Não vai? Então 1000 pessoas fizeram um elogio. Uma pessoa chegou e falou, não gostei do seu corte de cabelo, não. Você vai ficar, não vai? Porque a gente é treinado, gente, pra incorporar o negativo. Você já percebeu isso? É um treinamento. Você não tem nada de errado com você, não. Você passou por um treinamento militar, né? De prestar atenção na negatividade. Então o que você tem que fazer agora? Né? Você tem que realmente, primeiro, ver muito vídeo mesmo, ler muito livro mesmo, mas começa a observar também. Eu lia muito e estudava muito, mas eu não observava. Então o que acontecia? Eu lia muito que eu não tinha que dar importância pro negativo, enfim, eu lia muito essas coisas, que eu devia pensar positivo. Mas aí, por exemplo, ao lidar com pessoas da família que traziam negatividade, eu ficava toda, né, dentro da negatividade da pessoa, tentando ajudar, sofrendo junto com a pessoa. Depois a pessoa me dava até uma patada. Aí eu falava, gente, por que eu tentei ajudar e levei patada? Então, quer dizer, eu não tava aplicando, porque eu não tava observando, eu tava lendo o livro. Quando eu lia o livro, eu entendia. Eu tenho valor, eu tenho que me colocar antes, né, dos outros, porque eu sou a pessoa mais importante pra mim. Tá. Aquilo pra mim era uma coisa mental, teórica. Mas quando eu ia lidar ou com um namorado, ou com familiares, ou situações, enfim, sociais, porque no trabalho eu sempre fui excelente, nunca tive problema, mas
situações sociais, né? Situações que nos envolvem emocionalmente, principalmente pessoas que a gente gosta muito. Quando eu ia lidar com isso, era uma porcaria pra mim. Eu me acabava. Então o que adianta? O que adiantava eu tá lendo um monte de coisa e, nossa, me despertei. Mas eu não tinha critério de observação, gente. Então, o que eu quero trazer com esse vídeo aqui? Eu gostaria que fosse um divisor de águas na sua vida, pra você entender isso. Você vai ver um vídeo, vai ler um livro, vai assistir uma palestra, fazer um curso, você vai ter insights, você desperta mesmo, aquilo desperta em você coisas que você já sabe, né? Mas, quando você vai pra sua vida, você fecha os olhos e não observa, não tem a serenidade de observar antes de agir, então você não vai conseguir pôr na prática. Por quê? Porque quando você está no seu dia a dia, existe muita interação, né? Você não está sozinho lendo um livro silenciosamente. Você tá interagindo com o mundo e o mundo te provoca, toda hora jogando coisa em você, né? Chega alguém triste pedindo sua ajuda, chega alguém estressado e se você não tiver serenidade que você aprendeu com os livros, se você não colocar essa serenidade no seu corpo, chega uma pessoa estressada, você fica estressado, chega uma pessoa triste, você fica triste. Aí você vai no seu terapeuta, ou no caso, vem fazer uma consulta comigo, por exemplo, e fala: Bárbara, eu não tô conseguindo aplicar, mas eu sei muita coisa, por que eu não consigo mudar? Porque você não tá observando. O que é observar? Chega o seu marido ou a sua mulher, triste ou estressado ou nervoso, em vez de você reagir logo, né? Em vez de você falar: nossa senhora, ela tá estressada, tá me deixando estressada, ou nossa senhora, ele tá assim de novo, vai que saco, ou então, nossa, eu tenho que correr pra ajudar. Calma, observa. Eu vou só ficar olhando. E deixa a pessoa falar, e fica olhando pro que você tá sentindo. Se o seu sentir te fala: sai fora, que essa pessoa tá te sugando, você sai fora. Se o seu sentir te fala: escuta e observa, porque essa pessoa já tá modificando, ela só precisa desabafar. Daqui a alguns segundos a pessoa já tá mais calma. Você tem que sentir. Essas são as práticas espirituais que todos os gurus, todos os mestres falam. Mas você não quer sentir, né? Você quer ler o livro, entender e achar que já fez. Você não fez. Se você não trouxer para observação calma e colocar o seu sentir e agir de acordo com o seu sentir, não adianta nada. Você não tá praticando, gente, você não tá aplicando. A aplicabilidade é o que faz você evoluir na sua vida. É o que faz, eu falo evoluir assim, porque não tem uma escala de melhor e pior. Tem sensação de bem-estar ou de mal-estar, né? Então, se você tá com mal-estar que mostra uma sensação de ansiedade, ou de depressão, ou de baixa energética, ou de oscilação, enfim, esse tipo de coisa, ou de dificuldade de socializar, medo dos outros, isso tudo tá mostrando um grau de mal-estar. E às vezes o seu grau de mal-estar pode estar te incomodando muito. E aí você fala: eu tinha que mudar isso aí. Ou eu tô muito compulsivo, eu tô muito confuso, eu tinha que mudar isso aí. E aí você lê o livro e acha que já mudou, não mudou. O livro vai despertar em você ideias que, se você for praticando, vão virando crença. E se você for vestindo aquilo na carne, vira convicção. Entendeu? Se você curtiu, não deixa de dar o joinha para ajudar a compartilhar o canal. Um beijo e até o próximo.